vazia. A palavra de Deus fala sobre a possibilidade do crente perder o seu caminho, perder o seu rumo, se afastar do Senhor, ceder às tentações do mundo. Mas por que, meus queridos irmãos, que é possível o crente desviar? Por quê? Porque o ser humano, ele é ambíguo. O ser humano, ele tem um coração corrupto. E a palavra de Deus diz que desse mesmo coração procedem as fontes da vida. Jeremias diz lá que o coração do homem é desesperadamente corrupto, mais do que qualquer outra coisa. E o Senhor Jesus diz que do coração procedem todos os maus desígnios, toda a corrupção, toda a maldade, toda sorte de iniquidade brota do coração. Mas Provérbios 4, 23 diz também que do coração procedem as fontes da vida, procedem as riquezas do reino de Deus. É no coração que o reino de Deus nasce, é no coração do reino de Deus que o evangelho floresce, é no coração que o reino de Deus dá ocasião ao fruto do Espírito, é no coração que tudo acontece. E porque o coração é ambíguo, porque o ser humano ele é passivo de estar no Espírito, mas ao mesmo tempo está na carne, é possível também que ele se desvie do caminho, é possível que ele negligencie a verdade, é possível que ele venha se apostatar da palavra de Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto, puxando o link aqui ao nosso texto sede desta noite, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, nesta belíssima parábola de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Leia comigo o Evangelho de Mateus, e aqui Jesus ilustra muito bem esse desviar, essa possibilidade do cristão perder a verdade. A verdade aqui ela é ilustrada pela semente, a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, né? E ele diz assim, verso de número 3. Diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Mais adiante, lá no verso de número, deixa eu ver aqui, verso número 18, diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Jesus agora ele explica a parábola do semeador, o significado desta parábola. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Isto Jesus disse, referindo-se àquelas sementes que caíram à beira do caminho e vieram as aves e semearam. Melhor dizendo, e comeram a semente, roubaram a semente. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Meus queridos irmãos, esta palavra ela ilustra muito bem esta possibilidade de nos desviarmos do caminho do Senhor.
dos crentes desviar do caminho do Senhor. Primeira parte do texto diz, nesta parábola, o Senhor conta que o semeador saiu a semear e parte da semente cai à beira do caminho. Essas sementes que caem à beira do caminho, essas pessoas que recebem a semente, elas recebem, mas elas não entendem a palavra, elas não compreendem a palavra. E quando o indivíduo não entende a palavra, quando o Espírito Santo não abre o entendimento desta pessoa, não ilumina a mente, o coração dessa pessoa para entender a palavra, o diabo, ele é astuto, e ele vem, então, ele rouba essa semente do coração das pessoas. Neste caso, não há de se falar nem desvio, porque o indivíduo nem chegou a receber a palavra de Deus, e essa não chegou a também produzir fruto no seu coração. Então o indivíduo, ele recebe a palavra, mas não entende a palavra, e Satanás então rouba do seu coração esta palavra. Tem muita gente que chega à igreja, escuta a palavra de Deus, acha a palavra muito bonita, que nem um bombeiro comentando com o colega Bonfim, diz: esse pastor tem um joga-fora bacana. Eu gosto do joga-fora, a expressão bombeiro militar, mas às vezes acha bonita a palavra, acha encantadora, né? Acha filosoficamente atrativa, é polida, ela fala sobre amor, ela fala sobre entrega, mas parece que a mente do indivíduo está completamente embotada, o indivíduo não consegue perceber a profundidade, o poder que esta palavra tem para a sua salvação, e muito mais, ele não consegue perceber que esta palavra vem para salvá-lo, vem para resgatá-lo, que ele está perdido. Então o diabo, quando percebe a ignorância, a falta de discernimento deste indivíduo, ele rouba do coração a palavra. Muita gente chega na igreja, escuta o culto, vai embora, né? Acha bonito, mas não volta nunca mais, porque a palavra não criou raízes e não produziu fruto de transformação. O segundo caso aqui, na parábola do semeador, diz que o semeador deixa parte das sementes cair em solo rochoso. O que significa isso? São aquelas pessoas que recebem a palavra, eles já entendem a palavra, mas como o solo rochoso não tem muita terra, o solo não é profundo, a semente não consegue criar raízes profundas, e vindo o sol com seu calor, mata a semente, tira a vida da semente, seca a semente. E Jesus explica que essas pessoas são aquelas que recebem com alegria a palavra de Deus, mas não têm raízes em si mesmo. Essa palavra não produz raízes profundas no coração, não afeta o âmago do ser, não traz realmente conversão, meus queridos irmãos, à pessoa. Muita gente na igreja que ouve a palavra, mas são comparadas a solos rochosos, que não têm profundidade em si mesmas, e nunca foram convertidas ao Evangelho. Nunca foram. Se sentem bem na igreja de Deus, vê a igreja como um clube social, onde eu posso me relacionar com as pessoas, fazer amizades, né? Levar, quem sabe, o filho para a escola bíblica dominical, porque você, às vezes, é aquele sujeito pudico, ético, que quer que os seus filhos cresçam segundo a palavra de Deus, que tenham boa conduta, né? Trata o Evangelho como uma filosofia, como um pensamento, a igreja como um clube social, vem domingo após domingo, mas esta verdade nunca entrou no coração, nunca produziu conversão, o indivíduo nunca caiu aos pés do Senhor, se prostrou arrependido dos seus pecados, nunca se viu como um sujeito perdido, não percebe que as suas próprias obras não passam de trapos de imundícia, e que diante de Deus elas não têm validade nenhuma, e que ele precisa desesperadamente do perdão, da graça de Jesus. Mas o Evangelho não chega a produzir essa radicalidade, essa transformação no coração, meus queridos irmãos, do indivíduo. Isso acontece. Uma pesquisa estarrecedora diz que nós temos no Brasil hoje mais de 40 milhões de desviados. Pessoas que se desviaram da palavra de Deus. E as razões são múltiplas, os motivos são vários, né? Alguns se decepcionaram com a liderança, outros vieram, conforme a própria parábola ilustra, que as lutas, as dificuldades se escandalizaram.
né? Pessoas que talvez perderam um ente querido, né? Como o caso do nosso irmão Alexandre, mas não é o caso dele, mas se escandalizaram diante das lutas, das pressões da vida e perderam a fé. Quem sabe pessoas que começaram bem a caminhada do Evangelho, mas o mundo é muito atrativo. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo não procede de Deus. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. E as fascinações do mundo são muitas, e o diabo, ele nos serve de maneira farta, com vários entretenimentos, com várias fascinações, com vários atrativos, e o indivíduo vai se envolvendo com as coisas dessa vida e se perde no Evangelho. É isso que se diz em relação àquelas sementes que caem entre os espinhos. Ela cresce, mas ela cresce num sistema, numa civilização, num mundo caído, com tantas fascinações, com tantos atrativos, que ele acaba sendo sufocado. Essa semente é sufocada no seu coração, porque ao mesmo tempo que existe a congregação dos santos, existe a palavra de Deus, existe a oração, mas existe também as propostas do mundo, existe os amigos do mundo, existe os ambientes de entretenimento, e essas coisas muitas vezes nos seduzem e nos levam de maneira muito sutil, muito sorrateira, a perder a referência da verdade, e as pessoas não se dão conta disso. E é que tem, pastor, uma festazinha ali na boate, não custa nada, né? Uma saída com a mina, não vai fazer nada, não vai me afetar em nada, né? E o diabo vai envolvendo, e as pessoas vão perdendo então e se desviando do caminho. Mas a palavra de Deus, graças a Deus, a parábola de Jesus, fala também que há aquelas sementes que caem em boa terra. O que é cair em boa terra? O Senhor Jesus explica. É aquela semente que cai em boa terra, e ela não precisa, em primeiro lugar, ela encontra nessa boa terra profundidade de solo, para que as raízes do Evangelho possam criar profundidade, como um bambuzal, né? Não sei se você já viu um pé de bambu, a raiz é profunda. O Evangelho consegue chegar às estruturas e aos porões mais íntimos do ser e produzir transformações radicais. Mas não só isso, esse solo, conforme a parábola nos ilustra, ele é um solo, meus queridos irmãos, exclusivo do Evangelho. Ou seja, aquele que recebe o Evangelho, o bom solo que recebe o Evangelho, ele não divide espaço com as fascinações deste mundo, com as propostas do diabo, com as tentações. Ele dá plena exclusividade para o Evangelho. Ele considera, nos dizeres do apóstolo Paulo, tudo como refúgio, como esterco, como absolutamente nada diante desta verdade. Mas mais do que isso, a semente que cai neste solo, que encontra em si profundidade nesse solo e que produz fruto, meus queridos irmãos, ela permanece. Ela permanece. Permanece por quê? O que faz um crente permanecer? O que faz um crente perseverar no caminho? É a profundidade que o Evangelho, a profundidade que a raiz do Evangelho encontrou no coração desse indivíduo, e é também o fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito que evidencia essa transformação e que faz o indivíduo continuar na caminhada. Eu, quando fiz um curso lá do bombeiro, eu fiquei surpreso com algumas informações que eu nunca imaginava na vida, né? Para mim, Fabiano, era melhor bater numa árvore do que bater num poste antes de ser bombeiro. Mas depois, estudando lá, a gente vê que bater numa árvore é infinitamente pior do que bater num poste. Então, se você estiver andando com o seu carro aí, se vê numa situação, uma sinuca de bico, numa encruzilhada, opte por bater num poste, jamais numa árvore. Porque o carro vai abraçar a árvore e a árvore não vai sair do seu lugar. Do seu carro é uma verdadeira folha de papel em relação à árvore. Mas eu já vi muitos postes caírem com a batida ou com a colisão no carro. E assim também é a vida do cristão. Se o Evangelho produz raízes profundas, se o Evangelho produz transformações radicais e frutos, ele tem esse caule grosso
podem vir as tempestades, podem vir as tentações, podem vir as dificuldades. Será muito mais difícil esse indivíduo se desviar do caminho do que se esse evangelho for superficial, essa árvore não tiver raízes profundas. Agora volte ao nosso texto lá, né? Eu usei o texto aqui só para projetar luz para o texto sede, o nosso texto aqui de Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. O texto diz: por essa razão importa que nos apeguemos. E eu gostaria de pensar um pouco sobre essa expressão apegar. Por que o crente se desvia? Meus queridos irmãos, conforme a parábola de Jesus nos ilustrou aqui, nós conseguimos discernir várias razões por que o crente desvia. Ou ele desvia porque o evangelho não criou raízes, as lutas vêm, as dificuldades vêm angústias na alma e não tem profundidade, então ele desvia. Ou se não, ele desvia por uma motivação positiva, no sentido de ser tentado pelas fascinações do mundo. Mas o texto aqui nos alerta para um certo tipo de desvio que ele é predominante sobre todos os outros, que é motivo da maioria dos cristãos desviar da verdade. Mas que desvio é esse aqui, meus queridos irmãos? É o desvio da negligência. Da negligência. O Dr. Russell Shedd, fazendo a exposição do livro de Hebreus, ele diz aqui que a maior razão que leva os cristãos a desviar da verdade, a perder realmente a referência da verdade, sair do caminho, é por causa do pecado da negligência. O que significa negligência? Segundo ele, negligência é o pecado do cansaço. Estou cansado de ser crente. Estou cansado de ler a Bíblia. Estou cansado de ir à igreja. É a mesma coisa toda a vida. E esse cansaço é algo que vai realmente tirando paulatinamente, sutilmente o indivíduo da verdade sem ele perceber. Perceba que nas outras possibilidades da parábola de Jesus, o indivíduo, conforme aconteceu lá na igreja de Cristo, o plano piloto, chegou um casal lá, recebeu o evangelho com muita alegria, eles moravam lá na Asa Sul, com muita alegria, a família estava vivendo aquele primeiro amor do evangelho, mas de repente vem uma enfermidade terrível, um dos cônjuges falece e o outro desvia. É algo súbito, rápido, puf, aconteceu. O outro faz uma viagem, deu na louca de fazer uma viagem, aí se encantou com a prostituição, com o mundo e pá, desviou. Agora, esse desviar aqui é muito mais sutil do que o desviar dessas situações que eu acabei de citar aqui, porque ele acontece, meus queridos irmãos, por causa do cansaço, por causa da falta de vigilância do cristão. Eu li um livro extraordinário, que são as disciplinas do cristão, a disciplina na oração, a disciplina na leitura da palavra, a disciplina na comunhão, a disciplina no jejum. E muitas pessoas, elas se desviam porque falta esta vigilância e falta essa disciplina na vida cristã. Irmãos, note que tudo na vida requer de nós disciplina. Você vai entrar numa academia, para você ficar bem fisicamente, você tem que ter disciplina. Se você quer passar num concurso público, você precisa ter disciplina. Você precisa tirar ali 4, 5, 6 horas por dia para estudar e rever a matéria sempre, porque senão vem o cansaço, vem a preguiça, vem as dificuldades. Você começa um projeto na sua vida de ser um empresário, mas daqui a pouco vem as primeiras dificuldades, a luta. Se você não for uma pessoa centrada, obstinada, se você não tiver disciplina, você perde o seu projeto de vista, você erra o caminho e você não realiza o seu sonho. O que te faz pensar que na vida cristã é diferente? O que te faz pensar que viver a vida cristã não implica também em disciplina? Meus irmãos, isso aqui é muito sério. O que o autor dos Hebreus está nos dizendo aqui é que as pessoas se desviam porque não estão apegadas firmemente à palavra,
por falta de vigilância, por falta de prudência, por falta de disciplina, por falta de determinação, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. A ideia do texto lá no grego é que o apóstolo Paulo está falando em prosseguir com obstinação até alcançar o seu objetivo. O seu objetivo é encontrar Cristo. Enquanto estamos nesta vida, meus queridos irmãos, estamos sujeitos, sim, às tentações da carne. Estamos sujeitos, sim, às ciladas do diabo. E o diabo, ele é muito mais astuto, muito mais inteligente, muito mais perspicaz, muito mais sutil do que a gente possa imaginar. Estamos sujeitos, sim, à fragilidade das situações dessa vida, das vicissitudes, das tentações. Por isso, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos alerta. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Fica firme nesta verdade, esqueça das coisas que para trás ficam, a vida velha não pertence mais a mim, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, eu não vou colocar a mão no arado e olhar para trás, o meu alvo é Cristo, o meu objetivo é chegar aos céus, eu não irei me desviar. Existe sim uma responsabilidade humana. Para você que acha que a eleição cristã tira do indivíduo a sua responsabilidade, isso é uma falácia muito grande. A responsabilidade, minha, sua, no sentido de perseverar, de ter disciplina, de vir à casa de Deus, né? Às vezes com a luta, às vezes não está disposto, mas eu venho, como eu disse aqui, esse negócio de faltar o culto é perigoso, porque o indivíduo, ele falta o primeiro culto não tem problema, eu faço o segundo, mas hoje eu não vou. No terceiro ele já não está aguentando mais, no sentido de não querer mais ir para a igreja, né? Eu, quando era jovem, tem uma fase que eu tenho uma vacilada assim, não estava muito animado de ir à casa de Deus, ao culto, mas é uma coisa maligna, porque o indivíduo deixa de ler a palavra, ele deixa de orar, e esse desviar vai crescendo no coração a ponto dele considerar a palavra de Deus algo insuportável. Se você conversar com pessoas desviadas, você vai notar isso. Eles têm coceiras no ouvido, eles não querem saber de Deus, eles não querem saber da igreja, eles não querem saber de nada. Meus queridos irmãos, eu tinha um amigo cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem usado na pregação, na oração, mas se desviou do caminho, perdeu a referência da verdade, não quer nem ouvir a voz do servo de Deus, não quer saber de palavra, não quer saber de crente, já diz logo, se for crente, diga que eu não estou, diga que não é comigo, não quero mais saber, porque o indivíduo vai criando essa intolerância, essa resistência, essa dureza de cerviz, esse engessamento no coração, e ele se torna muito mais embrutecido, muito mais endurecido do que antes, porque se antes ele estava no mundo, ainda assim existia certa flexibilidade, o coração ainda era permeável, era passível de ser tocado, de ser constrangido, mas o indivíduo, quando se desvia, meu querido irmão, a probabilidade dele não voltar é muito grande. É muito grande. E é isto aqui que a palavra de Deus está nos alertando. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais dela nos desviemos. Agora, qual é o resultado? Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Qual é o resultado do indivíduo que desvia da verdade? E deixa eu só fazer um adendo aqui, uma observação importante que eu deveria ter feito no início da pregação, mas eu vou fazer agora. Nós pregamos aqui domingo passado, domingo retrasado, o capítulo 1 de Hebreus, mostrando que a revelação que veio até nós hoje é uma revelação plena e direta. A revelação que se tinha no Velho Testamento era uma revelação parcial e indireta. Porque a lei não é toda a revelação de Deus. Cristo é toda a revelação de Deus. As profecias do Velho Testamento não é toda a revelação de Deus. Cristo é toda a revelação de Deus, porque nele consiste toda a deidade, toda a divindade. Ele é a expressão exata do ser de Deus, a ponto dele dizer: quem vê a mim, vê o Pai. No Velho Testamento, a revelação ela é indireta, porque não é o Deus que está falando diretamente, mas ele usou homens santos, profetas,
Havendo Deus falado outrora, de várias maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, no Velho Testamento, a revelação era dada de maneira indireta, por meio da lei e por meio dos profetas. Mas no Novo Testamento, a revelação é plena e a revelação é direta. E o que o escritor aos Hebreus está dizendo no capítulo 2 é que aqueles que receberam a revelação de maneira indireta e não plena, esses têm alcança certa misericórdia e tolerância da parte de Deus. O ímpio também, que nunca conheceu a verdade. Mas aqueles que um dia experimentaram a verdade plena de Deus, revelada em Cristo Jesus, o que o texto está dizendo é que o juízo de Deus será muito mais severo para esses. Será muito mais rigoroso para esses que receberam a revelação plena de Deus de maneira direta, ou seja, na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É isso que se diz no verso 2. Leia comigo aí. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos? Olha aí, expressão, o crente que se desvia por negligência. Negligenciou o quê? A palavra. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? É a pergunta que o texto faz. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres. É interessante essa expressão aqui, que a palavra foi confirmada por sinais, prodígios e vários milagres. Se você quer saber se uma igreja dá valor à verdade, meus queridos irmãos, não é aquela igreja que centraliza os sinais, os milagres, como objeto da busca a Deus no culto. Mas os sinais, segundo o Evangelho, eles acompanham, ou melhor dizendo, eles testificam a verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e o que a palavra de Deus nos mostra nos Evangelhos e no livro de Atos, é que os sinais que eram feitos por Jesus e os sinais que eram feitos pelos apóstolos tinham por objetivo confirmar a verdade por eles ensinada, confirmar a revelação de Deus por eles ensinada. Hoje nós vivemos um evangelho superficial, porque eles subverteram a ordem das coisas. Ou seja, eles exaltam os sinais, eles colocam os sinais, os milagres, como objeto de busca central no culto e negligenciam o ensino da palavra, e negligenciam a exposição das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus está dizendo aqui que os sinais e os prodígios confirmaram a palavra anunciada por Jesus e a palavra também ensinada pelos apóstolos, meus queridos irmãos. Mas a pergunta do verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, eu vou parar por aqui. Este é o alerta de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Você pode sim ter recebido o Evangelho com alegria. Você pode sim ter entendido o Evangelho. Você pode sim ter deixado que este Evangelho criasse raízes profundas no seu coração. Esse Evangelho produziu até fruto na sua vida. Mas ninguém, absolutamente ninguém, está imune, está isento dos perigos de se desviar. E há uma probabilidade muito maior de nos desviarmos por negligência do que por qualquer outra razão. Falta de vigilância, falta de disciplina, falta de determinação, falta de prudência na vida cristã. Olha a importância, meus queridos irmãos, de estarmos congregando. Não deixeis de congregar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje está surgindo uma tese de que é possível o indivíduo ser um cristão regenerado, salvo em Cristo Jesus, sem congregar. Isso é do diabo. Isso não é palavra de Deus. A fé cristã é coletiva. A fé cristã é relacional.
A fé cristã é vivida no corpo. Fora do corpo, o membro não tem vida em si próprio. A fé cristã não subsiste fora da congregação dos santos, porque é na congregação dos santos que há a exortação mútua, que há a admoestação mútua, que há oração uns pelos outros, que há intercessão uns pelos outros, que há a oportunidade de sermos este apoio uns aos outros, meus queridos irmãos. Não há vida fora do corpo. Então está surgindo a tese de que o indivíduo pode ser cristão fora. Mas, meus queridos irmãos, não há, nunca vi, me mostre, eu já falei isso aqui, um crente fora da igreja, fora da comunhão do santo, cheio do Espírito Santo, animado com missões, desejoso por avivamento. Eu não conheço porque essas coisas nascem na coletividade. Essas coisas surgem no nosso coração no ajuntamento dos santos. A palavra de Deus, o pastor Charles citou aqui o texto de Jesus: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Deus delegou a autoridade à igreja para que no seu nome expelisse demônios, falasse outras línguas, colocasse a mão sobre os enfermos e eles fossem curados, para que o evangelho fosse levado até os lugares mais longínquos da face da terra. Isso tudo, meus queridos irmãos, é missão não do crente indivíduo, mas é missão da igreja, da coletividade. E quando eu falo igreja, eu não digo aqui no sentido institucional da palavra, porque a igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo, composto de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos sim nos apegar com firmeza. Mas nos apegar com firmeza quer dizer que eu vou buscar a Deus na coletividade, que eu vou buscar a palavra de Deus sozinho no meu quarto, sim, mas eu vou buscar também na coletividade dos santos, porque Deus usa o irmão para falar comigo quando eu estou desanimado, quando eu estou abatido. Deus usa o irmão para me animar, Deus usa o irmão para me exortar, Deus usa o irmão para me ajudar na caminhada, meu querido irmão. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo para você aqui, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, fique firme no Evangelho, seja cuidadoso, seja vigilante, seja determinado, seja disciplinado em seguir a verdade de Deus. Não olhe para trás, não ceda à tentação, semeie sempre para o Espírito, nunca para a carne. Busque uma vida com Deus, porque quanto mais Deus existir na sua vida, porque quanto mais verdade de Deus existir na sua vida, mais raízes do Evangelho vão se aprofundar no seu coração e mais firme você estará. Você será como uma árvore frondosa que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Podem vir as enchentes, podem vir as lutas, podem vir as dificuldades, mas você será um crente inamovível, incapaz de desviar, porque o Evangelho encontrou espaço no seu coração e trouxe transformação radical, a ponto de você não conseguir mais vislumbrar qualquer outra possibilidade de caminho. Para quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Glória a Deus. Quando você sentir vontade de desviar, você lembra das palavras de Pedro. Para quem? Não é para onde não, viu? Tem gente que fala assim, para onde iremos? Tem que ser fiel a esse texto. Para quem iremos? Só Tu, Senhor. Sabe por que não é para onde? Porque não é para onde Igreja de Cristo, não é para onde Igreja Batista, não é para onde Igreja Católica, não é para onde, é para quem? Para quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E é em Cristo, que é o cabeça do corpo, diz a palavra de Deus. Cristo é o cabeça, e quem está fora do corpo não pertence a Cristo. Amém? Amém. Para quem iremos? Algum momento na trajetória da sua vida você já esteve desviado? Houve algum momento em que você se sentiu tentado a abandonar o Evangelho? Fosse pelas tentações e fascinações desse mundo, pela riqueza. E riqueza é um trem perigoso, irmãos. Tem uma coisa que desvia crente, é riqueza. Tem muito pastor desviado por causa de dinheiro. Pastores. Quanto mais os crentes, né? Os pastores que têm a responsabilidade com o rebanho, de cuidar, de orar,
Às vezes a igreja vai ficando rica, né? Vai entrando aquele dinheirão todo, e o pastor se acha dono daquilo e se perde no caminho. Começa bem. Nem todo pastor que rouba na igreja é porque ele já entrou deliberadamente com a motivação de roubar, mas começou bem e se desviou no caminho. Mas não é só para pastor não, crente também. Às vezes começa a prosperar, o negócio dá certo, entra muito dinheiro, a vida está muito boa, o indivíduo acha que não precisa mais de ninguém, que não precisa da igreja. A palavra de Deus nos traz muitos versículos de alerta, de admoestação sobre o perigo do amor ao dinheiro, às riquezas, meus queridos irmãos. Mas as fascinações. Ou talvez você se desviou por descuido, por negligência. A maioria se desvia por causa disso. Ah, pastor, teve uma época que eu era firme na igreja. Eu converso com as pessoas, eu pergunto, mas por que você saiu da igreja? E elas geralmente me dizem assim, ah, pastor, eu deixei de ir, surgiu situações, aí não fui um, não fui outro, aí não deixei de frequentar. As pessoas vão se afastando da igreja. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. E que você possa ficar firme. Amém. Firme. Eu não olho para trás. Eu não vou deixar esse evangelho. Eu não vou abandonar o meu Jesus. Ele foi até a morte de cruz. Ele não me negou. Ele não voltou atrás. Ele disse, seja feita a tua vontade. Ele encarou os pregos. Ele encarou a coroa de espinho. Ele foi até as últimas consequências por amor a mim, por amor a você. E por causa desse sublime amor, porque Ele me amou primeiro, eu também o amo, e eu estou disposto, segundo a graça de Deus, a chegar às últimas consequências, mas não vou abandonar minha fé, não vou negar o meu Jesus, não vou olhar para trás, não vou deixar o mundo me guiar. Eu pertenço a Jesus, eu sou eleito de Deus, eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu receberei naquele grande dia a coroa da vida, eu perseverarei até o fim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero te animar a não desistir, a não desanimar. A não de deixar de congregar, de ler a palavra. Leia a palavra, em nome de Jesus, leia a Bíblia. Ore a Deus, fale com Deus. Feche a porta do seu quarto, fale com Deus. Quando você estiver deitado, quando você estiver em pé, quando você estiver dirigindo, fale com Ele em todo tempo. Diga, Senhor, me guarde. A oração que Jesus nos ensinou, nos ensina a pedir a Deus para nos livrar das tentações, nos guardar do mal. Diga, Senhor, me guarde, me livre das fascinações deste mundo. Me livre, Senhor, me guarde. Não permita, Senhor, que eu negligencie, que eu venha me apostatar, que eu venha me desviar. Guarda o meu caminho. Salmo, há expressões no Salmo fartas, no sentido de dizer, Senhor, guia-me pelo caminho reto, guia-me pela tua destra fiel, prepara um caminho, endireita os meus passos. Senhor, não permita que jamais eu me desvie da verdade. Ore a Deus, peça a Deus perseverança, peça a Deus fé madura, peça a Deus que o Evangelho crie raízes profundas no seu coração. Não olhe para trás, não desanime, seja firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Não olhe para trás, fica firme, meu irmão. Tem culto, venha para o culto em nome de Jesus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Está vendo? Se você não tivesse vindo hoje, Deus não teria falado com você esta palavra. Eu vou para a escola dominical, eu vou participar dos eventos da igreja, eu vou ler a palavra, eu vou buscar apoio, eu não vou andar sozinho, eu não vou ser um crente solitário, eu vou caminhar com os irmãos, eu vou marchar com os irmãos, eu vou ser ajudado pelos irmãos, eu vou ser instrumento de Deus para ajudar os irmãos, eu faço parte da igreja do Senhor. Diga comigo assim, eu faço parte da igreja do Senhor. Eu vou perseverar, eu vou continuar sob a graça de Deus, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse alerta que o Senhor nos dá aqui em Hebreus capítulo 2.
Ó Deus maravilhoso, nós reconhecemos a nossa relatividade. Reconhecemos, ó Pai, que em nós ainda habita o pecado. Ó Deus, reconhecemos a nossa bipolaridade espiritual. E precisamos, ó Deus, sim da Tua ajuda. Precisamos sim da Tua graça, da Tua força. Ajuda-nos, ó Pai, a alimentar o Espírito e jamais dar ocasião à carne. Ajuda-nos diariamente a crucificar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões carnais. Ó Deus, nos dê disciplina, nos dê determinação, nos dê prudência, nos dê vigilância no caminho, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de cair nas artimanhas do diabo, nas armadilhas, nas estratégias, ó Deus, que este mundo muitas vezes colocam diante de nós. Guarda, Senhor, os nossos passos. Faça-nos como aquela árvore do Salmo 1, que é plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem nunca, jamais murcha. Que assim seja, Senhor, as nossas vidas. Ó Deus, árvores frondosas, exuberantes, cheias do Espírito Santo, cheias de temor, cheias de fé, cheios de desejo por Ti, cheios, ó Pai,